vida eterna, esta vida abundante, é conhecimento de Deus, da maneira como Deus age, da maneira como Deus inspira, da maneira como Deus dirige, da maneira como Deus sustenta, da maneira como Deus livra. Aí você vai se percebendo num ambiente onde você sente uma alegria, uma fé que te conduz, que te abençoa, e assim a vida do crente se torna uma vida cheia do Espírito. E isso aqui é plenitude de vida, vida abundante. Não é quantidade de vida, é qualidade de vida, onde Deus está tão presente que o maligno não lhe toca. Perceberam isso? Eu queria compartilhar com vocês uma passagem da Escritura que está em Jeremias. Jeremias foi um profeta fantástico, um profeta muito especial. Uma vida longa no ministério profético. Passou por várias situações, mas era um homem de uma sensibilidade tão grande, que eu espero poder trazer para vocês um pequeno lance da vida de Jeremias. E quero até me comprometer de fazer alguns estudos sobre Jeremias, por causa da importância dele, e por causa da sensibilidade profética que ele desenvolveu ao longo da sua vida. E como Deus o abençoou, embora ele tivesse passado por momentos muito difíceis. Provavelmente a maioria de nós teria desistido, mas ele não desistiu, e foi avante, e entregou um ministério cheio de bênçãos e cheio de lições. Então abra aí primeiro capítulo de Jeremias para a gente fazer uma leitura. Os pensamentos da possibilidade e os pensamentos da impossibilidade podem povoar nossa cabeça, né? Nós podemos pensar os pensamentos da possibilidade, ou seja, tudo é possível àquele que crê, tudo vai dar certo, as coisas serão melhores amanhã do que hoje. A ideia de que nós podemos abençoar a nossa mente com a intenção de trazer à memória coisas positivas e construtivas. Como nós também podemos fazer o contrário disso. Muitas vezes a nossa vida é o reflexo da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de entender. O conteúdo das nossas mentes é que vai determinar a maneira como nós lemos os fatos da vida. Então, esse profeta Jeremias vai nos ensinar algumas coisas a respeito disso. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Esse é o contexto de Judá, o reino do sul, né? Então, Jeremias 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Josias, aquele rei que fez aquela reforma e encontrou o livro da lei nos escombros lá do templo, né? Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. 3. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então essa palavra do Senhor veio a Jeremias nesse contexto aí. Diz ele: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Olha então o que a palavra do Senhor está dizendo para esse jovem profeta e a maneira como ele vai desenvolver o seu ministério. Antes que eu te formasse no ventre materno, olha aí, o interesse de Deus na vida do Jeremias, a expectativa de Deus na vida do Jeremias, assim como Deus tem uma expectativa na vida de todos nós. Deus quer que nós sejamos vasos para honra, certo? Sim ou não? Sim. Então, a expectativa de Deus sobre a vida de Jeremias diz assim: no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações.
Olha que coisa linda, Deus fala sobre Jeremias: eu te conheci quando você era formado. O salmista também diz que Deus conhecia quando ele era entretecido no ventre da sua mãe. Então, o profeta aqui está dizendo: Deus me disse que me conhecia desde o ventre da minha mãe, e Ele me consagrou e me constituiu profeta às nações. Então, olha o que Jeremias conseguiu alcançar: a compreensão de Deus a respeito da vida dele. Imagina a grandiosidade disso, como Jeremias percebeu o que Deus pensava e tinha feito sobre ele. A grande coisa é a gente saber o que Deus pensa de nós. A grande coisa é saber o que Deus agiu em nós e age em nós e nos prepara para fazermos ou sermos. Então, Jeremias tinha uma consciência que Deus tinha operado na vida dele desde o seu nascimento. Ou seja, ainda no ventre Deus cuidava da sua vida. E dizia que a sua vida era preciosa para ele. E que ele foi constituído para um projeto, um propósito especial. Então, Jeremias não é o único nessa situação, porque todos nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, nascemos debaixo de um propósito. Aqui Deus dá a conhecer ao profeta esse propósito quando ele já tinha alguma idade. Mas também é verdade que Deus nos dá a conhecer o seu propósito a respeito de cada um de nós. É interessante e importante que a gente se dê conta do que Deus pensa sobre nós, do que Deus espera de nós, do que Deus nos capacita a fazer, a ser, a realizar. Então tenha consciência do que Deus está realizando na sua vida, desde a sua origem. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Portanto, sua vida não está aqui ao acaso. Ela está como um resultado de uma bênção especial de Deus. Porque Ele conhece a formação da sua vida lá desde o ventre da sua mãe. Então você está aqui e Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Deus tinha um propósito para a vida do Jeremias. O Jeremias podia rejeitar esse propósito? Sim ou não? Podia. Ele podia ser rebelde? Podia. Ele podia dizer não ao chamamento de Deus? Podia. E você também pode. Mas é bom que a gente faça isso? Não. Então, bom é que a gente tenha consciência do propósito de Deus para a vida da gente e que a gente saiba o que Deus pensa de nós e o que Ele espera de nós, como crentes, como servos de Deus, como aqueles que são nascidos do alto. Por isso é que é importante esta compreensão que Deus deu ao profeta. Veja o verso seguinte, verso 6. Então disse eu, então o profeta responde: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma... Então ele está dizendo, eu não sei nem falar, eu não tenho nenhuma consciência ampliada, eu sou como uma criança. Então ele começa a apresentar ao Senhor desculpas para não ser o que Deus sabia que ele podia ser. Ele começa a apresentar restrições ao projeto de Deus para a vida dele. Porque Deus antes já tinha dito, eu te consagrei e eu te constituí para ser profeta para as nações. Então ele está contradizendo Deus aí com a sua instabilidade, com a sua insegurança, com seus medos. Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de... Quantas vezes a gente apresenta dificuldades a Deus para não cumprir o propósito dele na vida da gente? Muitas vezes o propósito dele é claro, mas a gente diz, eu não tenho tempo, eu não posso, eu estou comprometido com isso, com aquilo. Acontece comigo, acontece com qualquer um de nós, que apresentamos obstáculos ao que Deus possa realizar em nós
e através de nós, né? Próximo. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, Deus não aceita aquela desculpa do Jeremias, ele não aceita. Ele diz assim: Jeremias, não diga que você é incompetente, ou incapacitado, ou fragilizado, não diga que você não pode. Por quê? Porque eu é que vou sustentar, eu é que vou enviar, eu é que vou dar a continuidade desse processo na sua vida. Então só quero que você seja um instrumento, só quero que você seja o vaso, porque o vaso será cheio do Espírito. Então você é um vaso para a honra, para a glória de Deus, porque a todos quantos eu te enviar, ou seja, quem vai dar a direção? É Deus. Então não diga que você não pode, não sabe, não tem condições. Entenda que se Deus te criou e se Deus te deu a possibilidade de estar aqui e agora, é porque Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele se propõe a dirigir a sua vida naquele propósito que Ele tem para você. Importante que você tenha consciência desse propósito, que você entenda que você não está aqui por acaso, você está aqui porque você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Nós acabamos de falar da Maria Alice aqui, ela não estava aqui ontem, nem hoje, nem agora, por acaso. Ela está aqui porque Deus a tem preparado para um momento especial, e se ela entender isso, e se nós apoiarmos com oração, certamente daqui a algum tempo estaremos celebrando a vitória dessa semente que nós estamos plantando hoje, porque Deus está indicando a direção. Se qualquer um de nós fosse cuidar dessas crianças, talvez não tivéssemos a capacidade de saber o nome de cada uma e quem era, antes mesmo de começar a trabalhar com elas. E você viram quantas lágrimas saíram dos olhos dela? Porque isso foi um toque do Espírito. Então Jeremias também estava sendo chamado por Deus naquele momento. Olha, aonde eu te indicar, você irá. Sabe o que vai acontecer? Tudo quanto eu te mandar, tu. Então o discurso não era de Jeremias, o discurso era de Deus. O local onde o discurso seria feito não era escolhido por Jeremias, mas era escolhido por... Então Deus está no controle da vida do Jeremias, para onde ele vai e o que ele vai falar. É importante que Deus esteja tão presente em nós, que Ele nos dê a direção da vida e nos dê o conteúdo da nossa vida, para que o conjunto manifeste a glória dEle. Não foi assim que Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então, o que é a finalidade da nossa vida? É concluir na terra a obra que o Senhor nos dá a realizar. Com que propósito? Glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque se glorificamos o nome do Senhor na terra, Ele glorificará o nosso nome na eternidade, por nos transformará em glória. Então é um encontro de adoração, de louvor. É um homem que se dispõe a obedecer, um Deus que se dispõe a falar, que se dispõe a orientar, que se dispõe a dirigir. É um homem que percebe isso e entende que isso é o melhor não só para a vida dele, mas para a comunidade onde ele vive. Por isso que a Bíblia diz que nós dizemos que essa igreja é um lugar de bênção. Para quê? Para sermos abençoados aqui e para sermos abençoadores daqueles que estão ao nosso redor. Então veja o verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar de... Então o Senhor já está percebendo que haveriam obstáculos, haveriam problemas. Mas ele diz: não temas diante de qualquer que seja, porque eu sou contigo para te dar o livramento. Então era um profeta que provavelmente enfrentaria adversidades, mas tinha Deus para o livrar. Era uma promessa de Deus. Assim como era uma promessa de lhe dar a direção e o conteúdo, era uma promessa também de lhe dar a proteção e o livramento.
você como servo de Deus, tem da parte de Deus o livramento. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é? Não perca o ânimo, não perca a energia, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo, e se você é um com Cristo, você também é vencedor. Por isso que a Bíblia diz: as coisas velhas passam e as coisas novas acontecem, porque Cristo vai reconstruindo e reconduzindo a nossa vida e o nosso conteúdo de entendimento. Por isso que a Bíblia diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus a quem enviaste. O que é a vida eterna? É esse conhecimento de Deus. À medida que vamos conhecendo Deus, vamos entendendo Deus, vamos agindo conforme a instrução de Deus, vamos experimentando a qualidade de vida que Deus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas nós não sabemos que vida é essa, nem de que maneira chegamos nela, nem de que maneira podemos tocá-la. Mas a vida eterna, esta vida abundante, é conhecimento de Deus, da maneira como Deus age, da maneira como Deus inspira, da maneira como Deus dirige, da maneira como Deus sustenta, da maneira como Deus livra. Aí você vai se percebendo num ambiente onde você sente uma alegria, uma fé que te conduz, que te abençoa, e assim a vida do crente se torna uma vida cheia do Espírito. E isso aqui é plenitude de vida, vida abundante. Não é quantidade de vida, é qualidade de vida, onde Deus está tão presente que o maligno não lhe toca. Perceberam isso? Acho que eu estou falando grego ou aramaico. Estou falando português mesmo, né? Está todo mundo ligado, hein? Como é que é agora aí, né? Como é que é? Se liga. Como é? Está ligado, né? Não é assim? Está ligado. Está ligado. Não é assim, né? Aprendi com o Guaraí ontem. Quando você quiser fazer silêncio, está ligado? Aí o pessoal... Né? E assim eu pergunto: você está ligado? Dê glória a Deus. Ah, que coisa boa, né? Aprendi com o Guaraí. Então, veja lá: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Quem é que disse isso? Foi o Paulo Roberto? Foi o A, o B, o C? Foi o professor da escola dominical? Quem foi que disse isso? Foi o Senhor. Então você precisa aprender a ouvir o Senhor. O que o Senhor diz sobre você? O que o Senhor diz que você vai vivenciar? O que Ele diz sobre te proteger? O que Ele diz sobre te livrar? Até que você, pela fé, acredita que Deus é poderoso em tudo aquele que Ele promete ser e fazer. Esta confiança, por isso que a fé é o firme fundamento das nossas crenças. A fé é a certeza das nossas esperanças. Por isso que a carta aos Hebreus declara isso com ênfase. Então, Jeremias sabia disso. E olha mais o que vai acontecer aí. Vamos para frente mais um pouquinho. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas. Então conclui o ciclo. Não era o que Jeremias queria dizer, não era o que Jeremias queria fazer, não era o que Jeremias... Era o que Deus colocava na sua boca, era o discurso que Deus colocava nos seus lábios. Então a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, antes da palavra sair na boca, ela parte do coração. Por isso que Deus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque eu quero tirar o coração de pedra de dentro de você e colocar um coração sensível. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. E por onde é que esta vida sai, senão pelo seu discurso e pela sua fala?
Assim como o homem fala em seu dia a dia, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é no seu discurso, na sua fala, no seu comportamento, no seu caráter. Então Deus se propõe a trabalhar no coração, para fazer que do coração procedam as saídas da vida, sendo a palavra dele a base do nosso discurso. Por isso que ele diz: achei a Davi varão segundo o meu coração, que fará o quê? Todas as minhas vontades. Então, Davi foi perfeito? Não. Davi errou, pecou. Se arrependeu, se restaurou. Deus abençoa as nossas vidas, mesmo que nós não sejamos perfeitos. E eu vou te dizer um segredo grande: ninguém aqui é perfeito, é um segredo, só você que não sabe, mas todo mundo aqui é imperfeito. Mas Deus não está lidando conosco pelas nossas imperfeições, Ele está lidando conosco pelas nossas potencialidades, pelas nossas possibilidades, pela visão positiva de termos um Deus que nos perdoa os pecados porque nos ama e nos restaura e nos faz andar para frente. A essência do ministério de Jeremias era exatamente esta: ser a boca de Deus para uma geração, sabendo que Deus estava preparando a vida dele desde o ventre para ser aquela pessoa confiável em quem ele, Deus, poderia confiar, para que a sua palavra fosse verdadeira no coração de cada pessoa às quais Deus queria que ele falasse. É muito lindo uma coisa dessa, não? É fantástico um negócio desse. Esse é o ministério profético dele. Veja agora o verso 10 para concluir essa etapa. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha, ele era um profeta que dizia que não sabia falar. Mas Deus falou: mas eu te constituo sobre coisas muito maiores do que você acha que é capaz de fazer. Eu te constituo em possibilidades tão maiores do que você acha que é capaz de enfrentar. Porque assim, Deus, quando olha para nós, Ele não olha para as nossas fraquezas e fragilidades, Ele olha para as nossas potencialidades, Ele olha para aquilo que nós podemos realizar, aquilo que nós podemos ser. E Ele vai nos mostrando, através dos seus ensinamentos, através das revelações que Ele faz aos nossos corações, que nós podemos avançar e superar, até que a gente mesmo se surpreenda: como é que eu consegui chegar até aqui? Como é que Deus abriu tantas portas que eu nem imaginava? Como é que Deus inspirou inspirações que eu nunca imaginava? Sonhos que eu nunca imaginava? E Deus vai surpreendendo os seus filhos, cujos corações são segundo o seu coração, e Ele vai dando a eles a direção, o conteúdo e o suporte, e eles vão desenvolvendo. Eu te constituí. É importante que você saiba sobre o que Deus te constituiu. A grande dificuldade é que nós não sabemos a nossa identidade, nem sabemos o propósito de Deus muitas vezes, e ficamos perdidos, sendo dirigidos por situações aqui ou acolá que não tem nada a ver com o propósito de Deus, discutindo questões humanas e terrenas, e não nos percebemos de que Deus tem uma constituição para a nossa vida. Ele nos constituiu para algo especial nas suas mãos. Não podemos perder de vista a visão de Deus sobre nós, a visão de Deus sobre o nosso viver e o nosso existir, porque Deus não deixou que você viesse ao mundo para viver no acaso. Eu te constituí para algo especial dentro do meu propósito. Você então é uma pessoa constituída por Deus para algo especial na sua vida. Isso, e não se surpreenda se for algo muito maior do que o que você imagina, do que o que você pensa. Não se surpreenda se o que Deus tem para você é muito melhor do que você esperava ter, porque Deus, quando nos constitui pelo seu poder e pela sua graça e pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você quer de Deus algo que é muito bom, algo que é perfeito e algo que é agradável,
pode saber que Ele tem isso para dar a você. Ele pode te constituir. E quando Ele te constituir, será o propósito dEle. E o propósito dEle carrega essas 3 experiências fantásticas na vida de uma pessoa. Faz sentido? Então vamos para frente, ó. E sobre, não, volta lá, vamos para frente aqui no versículo. Sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arrumares, e também para edificares e para plantares. Então Deus te constituiu para você ter sabedoria. O que tem que ser arrancado? O que está enraizado aí dentro de você que precisa ser arrancado? O que está precisando de ser arrancado no seu contexto, na sua família, na sua igreja, na sociedade? O que precisa ser arrancado? Então Deus, eu te constituí para ajudar nesse projeto. Mas olha só, para arrumares, não arruinares, né? Mas também para edificar, arrumar. Então, não somente você está constituído para arrancar, mas você está constituído para edificar. Então, se você vai arrancar alguma coisa, tem que pôr alguma coisa muito melhor no lugar. Não é só para você arrancar, é para você arrancar e no lugar que você arrancou, você plantar algo que seja do coração de Deus e que seja constituído por Deus para ser uma bênção gigantesca, onde aquilo que estava lá não podia ser de acordo com o propósito de Deus. Então isso é muito interessante para a gente olhar para o coração da gente. A Bíblia diz que o coração é enganoso, é perverso e é corrupto. O coração, já pensou você levar dentro de você essa tríade? Perverso, enganoso e corrupto. Está ali dentro batendo todo dia. Pá, pá, pá. Mas o coração aqui significa alma. Mas o Senhor diz: arranca dessa alma o que precisa ser arrancado. Arranca, tira e planta algo novo, diferente, algo que possa edificar e construir. Eu te constituí para isso, para você cuidar do jardim que é o seu coração, para cuidar da mente que é a sua oficina de trabalho. Eu te constituí para você arrancar o que tem que ser arrancado e te constituí para você edificar o que tem que ser edificado. Por isso que ele diz que ele ia dar a direção, por isso que ele diz que ele ia dar o apoio, por isso que ele diz que ia dar o conteúdo, a palavra dele. Então, se nós queremos ser crentes saudáveis, estáveis, então temos que pensar como que o Espírito nos vê. E se a visão do Espírito está de acordo com a nossa visão, se somos cooperadores de Deus, para que Ele possa nos ajudar a cuidar da intimidade dos nossos corações. Então está aí esses 10 primeiros versos. Agora, para concluir, eu gostaria que você fosse para o capítulo 2. Já está, eu acho que, deixa eu só fazer uma leitura rápida, mas eu prometo voltar, porque tem tanta coisa nesse capítulo 2, que eu acho que vale a pena a gente, tá? Então, o Senhor está falando com Jeremias: Jeremias, eu te constituí profeta, e agora você vai começar essa profecia para todas as nações. Você vai começar pela minha própria nação, você vai começar pelo próprio meu povo. Então, a obra começa em nós. Às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Acha que o mundo está todo errado, mas a gente não olha para dentro da gente, os erros que estão lá dentro. Antes de mudar o mundo, tem que mudar o coração, tem que mudar a mente, para que a gente possa ter uma visão clara do que Deus quer, e não do que eu, homem, quero. Muitas vezes a visão é muito carnal. Por isso que Deus tem que começar com o seu povo, e com o seu povo tem que começar com sua ovelha, e começar com a sua ovelha tem que mudar a mente e o coração. Rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Então veja só, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, verso 5, né? Assim diz, verso 5. Assim diz o Senhor, que injustiça, olha, agora Deus está falando com ele, pergunte ao povo, vá lá Jeremias e pergunte ao povo de Judá, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, profeta, vá lá e pergunte à Igreja Batista Alvorada, pergunte ao pastor Paulo Roberto, pergunte à Fortaleza, que injustiça vocês acharam em mim? O que vocês acharam de errado em mim? Diz lá, ó, para se afastarem de mim, indo após outros elementos que vocês decidiram adorar e decidiram eleger como objeto do seu cuidado e da sua atenção. Que injustiça você achou em Deus para não colocá-lo como prioridade na sua vida, na minha, na nossa? Veja só o que o profeta, verso 6, olha só, meus irmãos, vocês vão se surpreender. E assim perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Então, nós vamos perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Olha só, e sem perguntarem, né? Vamos fazer essa troca todinha, sem fazer essas perguntas. Quem foi que te livrou? Quem foi que te conduziu pelo deserto? Quem foi que te abençoou na hora de... Quem foi que fez essas coisas todas para você olhar e achar que há injustiça em Deus? Veja só o verso 7, olha só. Eu vos introduzi numa terra fértil, ou seja, eu abençoei vocês, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Então está Deus dizendo para Jeremias, eu abençoei a vida de vocês, vai lá, mas depois de ter entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Então Deus disse, eu abençoei vocês, e depois que vocês foram abençoados, da herança que eu lhes dei, vocês fizeram contaminação da minha herança, fizeram abominação. Então é como se Deus nos abençoasse e nós pegássemos as bênçãos de Deus e transformássemos em abominação. Se Deus nos abençoasse, nós escolhêssemos outros ídolos para adorar. Então veja só o verso 8, vou ser mais rápido agora para encerrar, verso 8 por favor. Então, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então os sacerdotes não disseram, onde está o sacerdote não se preocupou de lembrar o povo sobre a presença de Deus. Os que tratavam da lei não conheceram o Senhor. Os pastores prevaricaram contra Deus. Os profetas profetizaram por Baal. Enfim, andaram atrás de coisas que não têm nenhum proveito. Ou seja, o povo se desviou. O povo se distanciou. Então Deus está falando com Jeremias, olha Jeremias, o que acontece na nação? O que acontece no meu povo Judá? Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos ou seja, Deus diz, eu não vou deixar de cutucar vocês com vara curta, eu não vou deixar de olhar para vocês, eu vou pleitear com vocês. Por quê? Porque vocês são constituídos meu povo, eu vos constituí, eu não quero perder vocês daquilo que eu planejei para a vida de vocês. Então veja o verso 10, olha só. Passais a terra do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Quer ver? Veja se já aconteceu isso. Quer ver? Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito.
Houve alguma nação que fizesse isso? Não, na ideia dele não. Mas o meu povo fez. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum valor. Então o que ele está falando com Jeremias? Diga ao meu povo que meu povo tem o risco de estar trocando a glória que eu lhe dei por algo que não tem nenhum valor. E então ele vai fazer uma comparação. Você quer ver? Verso 12. Verso 12, por favor. Alô? Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Veja o verso 13. Olha o que aconteceu. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha o que Deus está dizendo. Olha, me deixaram a mim o manancial das águas cristalinas e cavaram para si cisternas rotas. Fizeram uma troca inconsequente, uma troca pobre demais, trocar o manancial das águas pelas cisternas furadas. E tem muita gente que hoje está baseada a sua vida em cisternas furadas, porque tem deixado o manancial das águas cristalinas. Deus precisa voltar ao primeiro lugar em nossas vidas. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas a partir dessa experiência, não é verdade? Veja o verso 14 para encerrar. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Sabe por que ele está falando isso? Porque Israel vai ser presa de 2 grandes nações, do Egito e da Babilônia, no ministério profético de Jeremias. Então, muitas vezes, nós vamos trocar a liberdade em Cristo, a liberdade em Deus, por escravidão ou por submissão a coisas que podem nos arruinar. Verso 14, por favor. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? O que você é? Escravo ou servo nascido em casa? Ou é filho do Deus Altíssimo que tem a sua vida como glória do Senhor? Por favor, verso 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em... Verso 14, por favor. Verso 14, por favor, 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por favor, verso 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Por acaso você é escravo? Por que se tornou presa? Por acaso você é servo de alguém fora de Deus? Por que se tornou escravo? Ou seja, Israel decidiu tornar-se escravo, onde ele já tinha sido libertado lá do Egito, e agora ele vai se tornar presa de 2 grandes nações, por causa da sua desobediência e do seu afastamento de Deus. Isso a gente vai tratar numa próxima ocasião, mas já foi suficiente para vocês saberem que o Senhor tem chamado a vida de cada um de nós para um propósito maravilhoso, e que se nós não tivermos cuidado, vamos trocar esta bênção por algo de nenhum valor, e a nossa experiência de liberdade em Cristo pode ser transformada em escravidão. É importante que a gente entenda que o Senhor nos chamou para uma vida abençoada e vitoriosa, e colocou o profeta no nosso caminho para nos alertar que nunca devemos nos desviar dos santos e retos caminhos do Senhor. Amém?